Aleluia, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é uma bênção, um privilégio poder estar aqui com você nessa noite, nesse dia. Você que está aqui no prédio da igreja, você que vai acompanhar depois pela internet. Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus nos nossos corações, que está lá no Evangelho de Lucas. Abre a palavra de Deus aí, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Se puder desligar o ventilador aqui, vai ser benção. Obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Hoje eu quero falar de um exemplo de cura, de um homem que recebeu cura, um homem que foi curado e que recebeu um cuidado. Ele foi curado e depois ele foi cuidado. Quem já ouviu falar da palavra do bom samaritano? Quem já ouviu a história do bom samaritano? Tá? Essa história do bom samaritano, o nome samaritano é um dos nomes mais usados em todo o mundo, para dar nomes em hospitais e também em ONGs, que atendem pessoas necessitadas. Obrigado pela água. E tudo isso por causa dos ensinamentos de Jesus, amém? Por causa dos ensinamentos de Jesus. E aí eu quero ler esse texto aqui da palavra de Deus com você, nessa noite, porque a palavra de Deus está cheio de exemplos para fazermos verdadeiros amigos à nossa volta. Está cheio de exemplos. E hoje eu quero ministrar ao seu coração um tema muito precioso nesses dias. O Espírito Santo tem falado ao meu coração, tem falado nas nossas vidas ali em casa, em especial ao meu coração. E tenho me dedicado esses dias a voltar a praticar isso que é muito verdadeiro e muito preciso para todos nós. Diz assim o texto: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo, ou seja, passou de longe, De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de longe. Olha só o versículo 33. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3
parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Diga comigo assim: vá e faça o mesmo. Irmãos, no texto de hoje aqui, na nossa lição, nós vamos pensar de uma forma prática naquilo que podemos e devemos fazer para sermos bons amigos. Sabe por quê? Nós passamos por um tempo na nossa cidade, na nossa nação, no nosso país, nós passamos por um tempo de pandemia, e essa pandemia nos levou a uma prática, a prática de nos isolarmos, é ou não é? Nós vivemos algo surreal, onde você ficar isolado, você estava amando as pessoas. Quem passou por isso aí? Muitas pessoas passaram por isso, muitas famílias perderam pessoas, perderam parentes, nós também perdemos parentes na família, nós também passamos por momentos tristes e difíceis. Só que, porém, uma coisa, a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo dos céus, amém? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de estar triste, mas há tempo de se alegrar. Então a vida trabalha de estação em estação. E esse tempo que nós vivemos, esse tempo de isolamento, onde a gente não podia estar perto dos amigos, onde a gente não podia estar perto dos familiares, onde nós não fazíamos questão de conhecer pessoas, esse tempo já passou, aleluia! Esse tempo já passou, esse tempo da pandemia, esse tempo onde nós ficamos reclusos no nosso lar, esse tempo já foi uma estação, já ficou para trás, e agora veio um novo tempo para nós, porque a Bíblia diz que nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. O Senhor nos fez para vivermos em comunhão. O Senhor disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então o Senhor, Ele tem um chamado para cada um de nós, para nós irmos e fazermos discípulos. Então nós estamos vivendo um tempo, queridos, onde nós precisamos nos levantar para fazer amigos. E nessa noite aqui, eu quero conversar com você e quero ministrar o tema dessa mensagem, que é: como fazer amigos. Por que, pastor, que o senhor vai ministrar esse texto? Porque nós passamos um tempo onde nós não estávamos fazendo amigos. Nós nem podíamos fazer amigos, nós nem podíamos ir na casa das pessoas. Mas agora nós já estamos vivendo um tempo onde nós precisamos fazer muitos amigos. E que amigos são esses, pastor? Porque quando a gente fala de amigos, você pensa assim: aquele amigo da onça, pastor, que me traiu, eu quero ele longe de mim. A gente tem entre aspas, os amigos da onça, aqueles amigos que muitas vezes nos traíram, pisaram em nós, falaram mal da gente. Sabe, querido, mas eu quero falar algo para você muito importante nesse dia. Nós precisamos fazer amigos que vamos ganhá-los para Jesus aqui na terra, e um dia a Bíblia diz que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Se não acontecer o arrebatamento da igreja, para mim e para você, nós podemos ir antes, nós podemos morrer fisicamente e sermos arrebatados antes. E aí um dia você vai chegar no céu, e quando você chegar no céu, quantos amigos você vai ver lá? Quantos amigos vão receber você lá no céu? Porque nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para fazer amigos. Sabe, queridos, muitas vezes nós convidamos as pessoas para irem na nossa igreja, para ir nos nossos grupos pequenos, e às vezes elas não vão. O Espírito tem falado isso comigo, e às vezes elas não vão. Mas sabe que é chegado um tempo para nós, onde nós precisamos aprender e a voltar a aprender, a nos relacionarmos com pessoas a ponto de fazer novos amigos. Que novos amigos são esses, pastor? São amigos não crentes. Porque eu tenho muitos amigos aqui, todos os irmãos são meus amigos, amém? Nós temos muitos amigos na igreja. Você tem ou não tem amigos? Nós temos muitos amigos crentes aqui na igreja. Isso é maravilhoso demais, é bênção demais. Ei, mas esses bancos aqui precisam ser preenchidos com mais amigos. Amigos não crentes.
amigos que estão lá na nossa família, amigos que estão lá na nossa casa, amigos que estão lá no seu trabalho, amigos que estão lá na sua faculdade, e muitas vezes, quando você começou a caminhada cristã, você disse assim: pastor, eu não posso ficar no meio deles, porque se eu ficar no meio deles, eu vou pecar, eu vou voltar para o mundo, e não vai dar certo. Mas esse tempo passou, você cresceu, você ganhou musculatura espiritual. Ei, você está 969 anos, a idade de Matusalém, como diz o pastor Domingos aqui, né? Você está há muito tempo na igreja, você ganhou tonicidade muscular espiritual. Ei, e é um tempo onde nós precisamos agora ganhar amigos não crentes para Jesus. Sabe por quê? Porque o mundo está chorando, precisando de Jesus. O mundo está precisando de amigos de Deus. E a palavra de Deus declara assim: olha, eu não chamo mais vós servos, mas chamo de vocês amigos. Aleluia. Nós temos um amigo, Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos muitos amigos na igreja, mas nós precisamos viver um novo tempo, de uma forma prática, a ganharmos novos amigos para Jesus, que ainda não entregaram a sua vida, mas vão entregar. E aí você vai ser amigo dele aqui na terra, e o dia que você partir, quando você chegar lá no céu, sabe quem vai estar lá te esperando além de Jesus? Esses amigos que você ganhou para Jesus. Esses amigos que você investiu horas a fio neles, vão estar lá. Então você vai ter amigos na terra, e você vai ter amigos para a eternidade. Nesses últimos dias o Espírito Santo tem falado isso comigo, eu tenho lido esse texto, e o Espírito Santo está perguntando para mim: Fabiano, aonde estão os seus amigos? Quem são os seus amigos, Fabiano? Aonde estão seus amigos, José, Maria, João, que está aqui nessa noite? Quem são seus amigos que precisam ser amigos não só na terra, mas precisam ser amigos na eternidade? O texto diz aqui que um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó. Não sei se você sabe, mas a estrada de Jerusalém para Jericó era uma rodovia, uma estrada muito perigosa, cheia de ladrões, cheia de assaltantes, parecidas como essa que você acabou de ver no noticiário do Rio de Janeiro, que na avenida principal do Rio de Janeiro estava tendo um grande tiroteio, e crianças e mulheres tiveram que ir para embaixo do ônibus, um local muito perigoso, onde 3 pessoas levaram bala perdida. Não sei se você já viu isso no jornal hoje, mas eu acabei de assistir. Era uma rodovia perigosa como essa, cheia de assaltantes, cheia de ladrões, e o texto diz que um homem estava vindo por ela, e ele foi tomado de assalto. Aqueles homens assaltaram aquele homem, bateram nele, né, deixando ele quase morto. Mas pela sorte daquele homem que estava ali, que foi assaltado, né, que foi ferido, passaram algumas pessoas. Primeiro, quem passou lá? O sacerdote, né, o levita passou lá, um homem de Deus, né, um homem da adoração, é ou não é? Aleluia, o levita é o homem da adoração, são os homens que servem na casa de Deus, né? Eles eram considerados os religiosos da época, os homens mais cheios da graça de Deus, cheios da presença de Deus. Mas quando eles passaram perto desse homem, esse homem precisava do que, irmãos? Esse homem precisava de uma ajuda, esse homem precisava de atendimento, esse homem precisava de cura. E o levita passou ali, e o texto diz que o levita passou longe. O levita passou longe, ele viu e ele passou longe. Mas logo depois veio também quem, irmãos? O sacerdote, esse sacerdote, homem de Deus, cheio do poder de Deus, sacerdote, onde ele passava na cidade, todo mundo falava: lá vai um sacerdote, lá vai um homem de Deus. E estava lá o homem precisando de um amigo, precisando de um apoio de alguém. Mas sabe o que aconteceu? O texto diz que o sacerdote passou longe. Um homem religioso, mas estava longe daquilo que Deus queria para ele, né? Então, olha só, o adorador passou, né? O sacerdote, o homem de Deus também passou. Mas o texto diz que vem lá, quem? O bom samaritano.
vem um samaritano, e você sabe, os samaritanos na época, eles eram odiados, porque eles não se davam, né, os judeus com os samaritanos, então eles eram odiados, então ele era um improvável, mas o texto diz que ele estava passando por aquele lugar, e ele viu aquele homem, e o texto que nós acabamos de ler diz assim, e ele se aproximando. Ele era o improvável, ele era alguém que não podia se aproximar de os judeus, mas o que ele fez? Ele se aproximou. Por quê? Porque ele viu que aquele homem precisava de socorro. Então ele parou para socorrer. Então o samaritano, diz o texto, que ele teve compaixão. É exatamente o que o texto diz que os outros dois não tiveram. Nem mencionou isso, tá? Então esse texto aqui, essa história nos leva a entender que nós precisamos ser amigos de pessoas com necessidades. Todas as pessoas têm necessidades nessa terra, umas mais do que as outras. E na parábola do bom samaritano, Jesus destaca diga comigo assim, 3 filosofias de vida que predominam entre as pessoas. O que é filosofia? É um conhecimento que te leva a praticar um estilo de vida. E qual que era a primeira filosofia, pastor, que estava naquele tempo, e está no nosso tempo de hoje também, e sempre estará nos tempos? A primeira filosofia é a filosofia da exploração. Diga comigo assim, filosofia da exploração. O versículo de número 30 diz assim, Jesus prosseguiu, dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de quem, irmãos? De quem? De assaltantes, de ladrões, né? Então, para os assaltantes, qual que é a ideia de um assaltante? Qual que é a ideia de um ladrão? Qual que é o lema dele? O que é meu, mas o que é seu, deve ser meu também. Esse é o lema do assaltante. O que é seu, mas o que é seu tem que ser meu também. Porque ele quer por tudo, né? Então, até hoje, a exploração continua sendo a filosofia de muita gente, sabia disso? Mais do que eu e você imaginamos, muito mais, porque vai desde o assaltante até o corrupto. O corrupto, ele não se contenta com o que ele tem, ele vai lá e toma até o que as pessoas não têm. Do criminoso até muitas pessoas de bem. Sabia disso? Que muitas vezes só se aproximam de gente que tem algo para oferecer para ele. Se o fulano tiver alguma coisa para oferecer para mim, eu vou fazer amizade com ele. Eu vou fazer amizade, sabe por quê? Porque eu quero aquilo que ele tem. Eu tenho interesse naquilo que ele tem. Eu quero aquilo que ele tem para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para mim, eu quero para mim. Então essa filosofia da exploração, né? O que eles ficam pensando? Só no que pode ganhar. Você conhece gente assim? Não levanta a mão. Só no que pode ganhar, né? Predomina apenas, por exemplo, amizades interesseiras. Ele vai fazer amigos só por interesse. Você já viu gente assim? Alguém já quis fazer amizade com você só por interesse? A gente sabe como essas coisas acontecem, né? Então, mas muitas vezes as pessoas predominam amizades interesseiras, né? E aí vai se rejeitando aparentemente quem não tem nada para oferecer. Essas pessoas, elas rejeitam aquelas pessoas que não têm nada para oferecer para ela. Por exemplo, são pessoas problemáticas, são pessoas complicadas. Essas pessoas, ninguém quer se aproximar delas. Ninguém quer se aproximar delas. E eu estou falando com você sobre a palavra do samaritano. Ninguém queria se aproximar, o levita não queria se aproximar, o sacerdote não queria se aproximar, mas o samaritano quis se aproximar. Ele é um exemplo de pessoa que não andava pela filosofia da exploração. Por quê? Porque se ele fosse olhar para aquele homem que estava todo estrupiado, como diz algum, todo ferido, talvez estava até sem roupa, sangrando, todo com o olho roxo, alguns olharam e passaram de longe, mas aquele homem se aproximou, aleluia. Sabe de uma coisa? Muitos só são amigos dos iguais. Aí eu falo com os jovens, por exemplo,
Às vezes o jovem, né? O jovem tem aquele negócio assim, que se aparecer uma espinha maior na cara dele, ele fica 7 dias sem aparecer na igreja, sem aparecer em lugar nenhum, até a espinha dele sumir. Eu estou falando a verdade ou não estou aí? Tá? Os jovens, adolescentes, se aparecer, né? E se aparecer um jovem assim na igreja, bem cravinhado assim de espinhas, né? Um pouco mais diferente do que o outro jovem não se aproxima dele, se aproxima do outro que tem uma pelinha de bebê, se aproxima do outro que tem um tênis melhor do que aquele outro. E aí nós precisamos nos atentar, porque pode ser que nós estamos levando essa filosofia de vida para nós, e isso não vai trazer resultados benéficos. Sabe por quê? Porque muitos só são amigos de iguais, e são incapazes de fazer amigos entre gente simples, ou apenas diferente dele. E aí a gente acha que nós temos que ser amigos daquela galerinha legal da igreja, nós temos que ser amigos daquela galerinha legal da faculdade, mas não olhamos para aqueles que estão mais excluídos, e aí nós jamais imaginamos que essas pessoas podem ser nossos grandes amigos no final da nossa vida. Você quer ver um exemplo? Vamos lá, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2 diz assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a sua casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele, ajuntaram-se a ele, presta bem atenção, todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens, 400 homens estavam na caverna de Adulão, gente endividada, gente amargurada de coração, gente que ninguém queria ficar perto. Davi foi para lá também, ficou com eles. Davi certamente encontrou muitos amigos lá, e a Bíblia relata que desses homens apareceram os 30 valentes de Davi, do seu exército. Homens que se tornaram amigos dele e que foram para o resto da vida junto com ele. Eram homens fiéis, amigos fiéis, eram os improváveis, eram os espinhentos na cara, eram os que não tinham cabelo tão bom quanto o padrão da sociedade, eram homens que não tinham dinheiro como os outros tinham e gozavam de boa vida, era gente endividada, era gente amargurada de coração, que muitas vezes as pessoas não queriam nem ficar perto, mas Davi foi lá e ficou perto dele, e fez amigos que foram para a vida toda. A gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar nessa filosofia da exploração e achar que os melhores amigos são aqueles que são os tops da galáxia. Não, eles muitas vezes, sabe onde eles estão? Eles estão lá no hospital, quando você for visitar e vai fazer um novo amigo. Ei, o Espírito Santo falou para mim: onde estão seus amigos, Fabiano? E aí quando surgiu a oportunidade de fazer um casa de paz lá na Chapada, eu falei: Jesus, vou fazer uns amigos chapadenses. E aí eu fui para lá e fiz 6 novos amigos lá em Chapada. Estamos fazendo Casa de Paz e vamos abrir uma célula poderosa lá, e de lá vai nascer várias igrejas, e essas igrejas vão para o mundo inteiro. Mas nós precisamos ter um propósito de fazermos amigos, de formarmos amigos. Talvez essas pessoas ninguém queria fazer amizade com ela, mas o Espírito revela a nós, amém, irmãos? E aí eu disse: eu preciso aproveitar essa oportunidade. Sabe por quê? Porque eu fiquei muito tempo em isolamento, mas a pandemia já passou, eu preciso sair, eu preciso ir às nações, eu preciso ir às cidades, eu preciso ir no coração desses novos amigos. Porque os meus amigos aqui da igreja já estão aqui, mas eu preciso fazer novos amigos. Eu não quero só que eu e você possamos morar na Nova Jerusalém Celestial, mas eu quero que os novos amigos possam ir para lá também. Amigos não só na terra, mas na eternidade, que um dia que eu chegar lá, eles vão dizer: oh, Aislan, que bênção que você está aqui, eu estava aqui te esperando, meu amigo. Mas isso só será possível se nós realmente nos colocarmos na posição de um bom samaritano, daqueles que se importam em fazer amigos, e não importa se ele está sujo, não importa se ele está sem sandália, não importa como ele esteja, nós podemos pegar ele e podemos arrumar ele. Nós podemos ser bênção na vida dele. A outra filosofia que impera aqui na sociedade, na terra e em todas as nações, é a filosofia da indiferença. Diga comigo assim: a filosofia da indiferença.
Olha só, 31 diz assim: por casualidade um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Vendo aquele homem, passou longe. Olha o 32. De igual modo, ó, a Bíblia faz questão de relatar de igual modo, do mesmo jeito, da mesma laia, digamos assim. Um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de longe. Do mesmo jeitinho. Sabe o que é isso aqui, irmão? Isso aqui é filosofia da indiferença. Os sacerdotes, os levitas eram religiosos, cuidavam das coisas do templo, no culto do Senhor, né? Mas revelaram total indiferença para com aquele homem ferido. Total indiferença com aquele homem ferido. Ah, queridos, eles eram exemplos em muitas coisas, mas por medo, por preconceito, por uma série de coisas, acabaram passando longe daquele homem. O homem no seu sofrimento e na sua necessidade não recebeu o apoio deles. E a filosofia daqueles que andam pela indiferença é: o que é meu, e o que é seu. Já ouviu aquela palavra assim? É cada um por si e Deus por todos. Eu não quero ter problema, pastor, eu já tenho problema demais. Ainda vou achar um para cuidar do problema dele, para cuidar dele. É exatamente isso que o Senhor nos chamou para fazer. É exatamente isso que o Senhor nos chamou para fazer. Mas esses homens estavam assim: deixa para lá, eu vou arrumar um problema. Eu estou indo para o culto, eu estou indo para tocar no louvor. Deixa quieto esse negócio, estou indo para a casa do Senhor, eu vou arrumar mais um problema para mim. Esses são aqueles que dizem assim: ajudar os outros pode me prejudicar, melhor ficar na minha. Melhor ficar na minha, pastor, já tenho meus próprios problemas, eu não me envolvo com os problemas dos outros. Sabe, infelizmente, essa parece ser a filosofia que tem regido a vida da maior parte das pessoas hoje em dia. Já reparou isso? Depois da pandemia, então, aí parece que o negócio aumentou mais, muito mais. E a outra filosofia é uma filosofia de muita importância. Diga comigo assim: a filosofia... mais forte, diga assim: a filosofia da misericórdia. Essa é bênção demais, amém? Fala para o seu irmão, essa filosofia é muito boa. Fala para ele aí. Cutuca o ombro dele aí, se ele estiver dormindo. Olha só o versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, teve compaixão dele. Ou seja, teve misericórdia dele. A filosofia do samaritano, Jesus mostra que aquele era considerado mais indigno. Ele era o mais indigno, ele era o mais odiado de todos que estavam passando naquela rodovia. Mas ele se tornou um herói, porque ele parou e cuidou daquele homem. Então ele se tornou um herói daquela pessoa. Esse samaritano, mesmo sendo odiado pelos judeus, chega perto, o texto diz que ele aplica óleo e vinho na ferida daquele homem. Aleluia. Se fosse eu e você, será que nós teríamos coragem de fazer isso? Aquele homem estava quase morto. Ele pega, tira ele do lugar, coloca no seu próprio veículo. Naquela época eram os animais, eram as carroças. Será que nós teríamos coragem de colocar uma pessoa toda ferida, toda sangrenta, ou passando mal, ou com ânsia de vômito? Será que a gente colocaria no nosso carro novinho, no nosso banco bege do nosso veículo? Será que nós teríamos coragem de fazer isso? É uma pergunta para todos nós respondermos nessa noite. Aí, sabe o que ele faz? Ele leva a uma hospedaria. O que é uma hospedaria, pastor? É um hotel seguro e ainda paga o tratamento. A Bíblia diz que ele pegou 2 denários e deixou com o dono do hotel. E disse: olha, está aqui a despesa, está pago, né? E se tiver mais algum gasto, quando eu voltar aqui, eu termino de pagar ao Senhor. Significa que aquele homem era um homem de confiança. O samaritano é uma pessoa de confiança. Ele disse: eu volto aqui e vou pagar. Certamente ele fazia isso também com outras pessoas. O texto não relata, mas pela confiança e pela amizade que ele tinha com o dono do hotel. E sabe, a filosofia, pastor, qual que é da misericórdia? A filosofia da misericórdia, qual que é o lema deles? A filosofia é o seguinte: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Aleluia, amém? Essa é a filosofia certa para nós, irmãos. Ei, o tempo já passou, o tempo de pandemia, o tempo de isolamento já passou. Agora você ama o próximo fazendo novos amigos.
se importando com pessoas que estão machucadas, não fisicamente, mas estão machucadas nas suas emoções, estão machucadas no seu coração. Ei, eu vi um noticiário hoje, uma mulher pulou de um prédio hoje, um prédio super chique, famoso aqui de Cuiabá, pulou do prédio. Ei, onde está o bom samaritano? Ela não está ferida por fora, ela estava ferida na alma, ela estava precisando de uma palavra. Aonde estava o samaritano que não conseguiu passar lá? Esses samaritanos somos eu e você. Onde estamos nós que não estamos lá? Não estávamos lá antes de que isso acontecesse, que essa tragédia acontecesse. Então Jesus termina assim com uma grande aplicação, que está registrado aqui no texto que nós lemos. Ele reverte a pergunta inicial do perito da lei, que queria pegar Jesus: quem é o meu próximo? Mas Jesus reformula a pergunta para a seguinte: de quem eu preciso me tornar próximo? Essa é a pergunta. De quem eu preciso me tornar próximo? E a resposta então é: o meu próximo é a quem eu devo servir, é qualquer pessoa próxima a mim, que se encontre em necessidade, mesmo um inimigo. Mesmo você sendo samaritano, e um judeu precisando de ajuda, você chega lá e ajuda. É assim que aconteceu nesse texto aqui. Foi assim que aconteceu. É um exemplo para nós, irmãos. A pessoa que você vai ser amigo dela é a pessoa que está mais próxima de você. Quem está mais próxima de você no trabalho? Quem está mais próxima de você lá na sua faculdade, na sua escola? Quem? Quem está mais próximo de você na rua? Irmãos, não sei se os irmãos estão reparando, mas tem muita gente em situação de rua. Tem ou não tem? Tem, eu já procurei até uma pessoa da assessoria da parte de assistência social, disse: olha, nós precisamos fazer uma parceria, porque são muitas pessoas, a gente não tem como passar por essas pessoas, jogado na rua, e fazer de conta que não está acontecendo nada na cidade, fazer de conta que não está acontecendo nada na rua. A gente precisa tirar essas pessoas, a gente precisa fazer alguma coisa por elas. Então hoje, Jesus está reformulando essa pergunta para nós, aqui nessa noite, para você que está me ouvindo. Você, eu e você, temos sido amigo de quem? De quem nós temos sido amigo? Que está sofrendo, que apanhou, está ferido na alma. De quem nós temos sido amigo? Nós vamos ser o levita, vamos ser o sacerdote, que vai passar de longe e falar: problema não é comigo não. Nós vamos aderir a essas outras filosofias, ou nós vamos aderir à filosofia da misericórdia e seremos bons samaritanos? E vamos nos importar com essas pessoas. A pergunta que o Senhor faz para nós novamente é: de quem você tem sido um amigo verdadeiro? De quem? Essa é a pergunta que Jesus tem falado para mim. Fabiano, quem são seus amigos? De quem você tem sido amigo verdadeiro? Você tem buscado essas pessoas? Porque eu morri por elas. Eu morri pelos seus amigos, que serão amigos na terra, mas serão amigos na eternidade. Aleluia! Então nós podemos destacar aqui, irmãos, 4 lições importantes nesse ensino de Jesus. Primeiro, devemos ajudar todas as pessoas. Todas, diga comigo assim: todas as pessoas, não são algumas pessoas. Jesus, a partir dessa mensagem que você está ouvindo aqui, a partir dessa semana, Jesus vai colocar pessoas próximas de você. Quem é o meu próximo? É a pessoa que Jesus vai colocar mais próxima do seu lado. Ah, querido, quando Jesus começar a confrontar a sua vida, antigamente eu abastecia o carro com a janela fechada, eu subia o vidro, porque ficava aquele cheiro de combustível, né? Mas essa semana nós saímos e fui abastecer, eu falei: eu preciso fazer um amigo frentista, não tenho nenhum amigo frentista, eu preciso ganhar um frentista para Jesus. Aí todas as vezes que eu abasteço o carro, agora eu saio, eu vou conversar com o frentista. E aí, choveu hoje, né? Rapaz, deu uma chuva boa, né? Amanheceu chovendo, depois choveu à noite. Ele: foi bom demais. Aí já perguntei o nome dele, e já fiz um amigo lá no posto, e agora eu mudei de posto, só para ir abastecer lá, porque eu quero fazer um novo amigo, um amigo na terra, e um amigo que eu vou levar para a eternidade. Estou orando por ele, quem sabe ele vai entregar a vida para Jesus, e vai morar no céu, na Nova Jerusalém, junto comigo e com você. Ei, amados, nós devemos ajudar todas as pessoas, tendo ela cooperado ou não para a situação a qual ela se encontra. Talvez você encontre um bêbado e você fala assim: mas ele escolheu ser um bêbado, ele escolheu estar nessa situação. O que você vai fazer? Você vai jogar a culpa nele? Ah, querido, me lembro bem desse episódio
do senhor João. Às vezes eu deixava a Cissa no sábado à noite ali, quando estávamos namorando ainda, eu deixava ela em casa, e quando eu descia na avenida, eu encontrava um homem caído na sarjeta, bêbado, uma situação péssima. Todas as vezes que eu via ele, eu levantava ele, e eu levava ele até lá embaixo, lá no setor 5, às vezes eu descia da bicicleta, ia carregando a bicicleta e carregando ele, e ele me xingando, dizendo: eu não gosto de crente não, para que você está me pegando? Não é para me pegar não, deixa eu aqui, está bom aqui, está gostoso aqui. Falei: não está gostoso nada, rapaz, vai estar gostoso lá na nossa cama, lá na sua casa. E eu levei várias vezes eu levei ele. E um dia passei em frente da casa dele, a filha dele estava chorando. Falei: meu Deus, aconteceu uma tragédia. E ela disse: não aconteceu uma tragédia não, Fabiano. Aconteceu que meu pai entregou a vida para Jesus. Ele só fala de Jesus. Entra lá na casa dele, você vai ver com ele. Quando eu entrei na casa dele, ele caiu de joelho e falou assim: me perdoa todas as vezes que eu xinguei, que eu falava que eu não gostava de crente, que eu te odiava, todas as vezes que eu cuspi em você. Falei: está perdoado desde aquele dia, você não precisa nem pedir perdão mais. Então nós devemos ajudar todas as pessoas, seja rico, seja pobre, não importa a cor da pele, não importa o cabelo, não importa a sua aparência, nós devemos ajudar todas as pessoas que serão os mais próximos de nós. Segundo, qualquer pessoa próxima a nós, que esteja em necessidade, é o nosso próximo. A ordem é: ame-o como a si mesmo. Ame-o como a si mesmo. Terceiro, a ajuda ao próximo deve ser prática. Portanto, o que Jesus disse ao perito da lei, Ele disse também para nós aqui nessa noite: ei, vá e faça o mesmo. Irmãos, não dá para ser bom samaritano, para praticar o amor só de palavra. Nós temos que sair do banco da igreja, nós temos que sair da nossa casa, nós temos que sair com o nosso carro, nós temos que visitar as pessoas, nós temos que realmente mostrar que nos importamos com ela. Pastor, mas é longe, eu sair daqui lá na Chapada, quase toda semana, fazer casa de paz. Não importa se fosse em Rondonópolis, se fosse em São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, a gente tinha que dar um jeito de ir. Online, seja o que for, mas a gente precisa ir. Sabe por quê? Porque o último ponto aqui: amar custa caro. Diga comigo assim: amar custa caro. Custa ou não custa? O amor dele custou bastante, irmãos. Custou o tempo dele. O bom samaritano teve que parar. Aí eu fico imaginando, né? Deus parando a gente, parando o pastor Paulo, parando no domingo, parando o Joilton, cheio de coisa, cheio de tarefa, parando o Assunção, parando o Sansão, parando qualquer um de nós aqui, e dizendo: e aí, o que você vai fazer com esse homem? Você tem que parar seu tempo, você tem que refazer a sua agenda. O amor vai custar caro. Muitas vezes você vai ter que deixar fazer alguma coisa que vai trazer um benefício para você, para trazer um benefício para ele. Aleluia! Esse é o Evangelho, irmãos. Aleluia! Então, ele mudou o seu caminho, foi em outra direção para salvar aquela vida. O que ele usou? Recursos financeiros. Ele pagou o hotel, ainda disse: ó, tudo que ele gastar aqui, na volta eu reembolso o valor para você, fica tranquilo, né? Então teve uma mudança de planos. Ele tinha uma agenda, mas ele se ajustou. Não adianta dar desculpa. O Senhor está mandando nós irmos e fazermos amigos que ainda não conhecem Jesus. Nós precisamos ir até a casa deles, nós precisamos bater palma lá, nós precisamos ajustar a nossa agenda na agenda deles. Ei, o tempo está correndo, ele pode morrer hoje sem Jesus, ele pode morrer amanhã sem Jesus. Quem vai falar para ele? Como ouvirão se não houver quem pregue? É nós que precisamos pregar, aleluia! Então, para a gente encerrar aqui, porque seu amor custou e custa caro, saiba que da mesma forma, o amor vai te custar algo, mas vale a pena, porque vamos fazer amigos para a eternidade. Todas as vezes que encontro com João, ele menciona aquela situação. Ele diz: ei, Fabiano. Aí ele: ei, pastor Fabiano. Ele lembra do pastor. Mas ele lembra mais de mim, ele lembra mais da pessoa, ele lembra mais da pessoa que resgatou ele. Que eu não era pastor na época. Cristão, sou cristão até hoje, desde aquela época. E ele diz: ó, mas que gratidão eu tenho por você. Você fez algo maravilhoso pela minha vida, e eu dou glória a Deus por isso, me alegro com ele, abraço ele, começamos a conversar sobre como as coisas estão acontecendo na vida dele. Então, não custa repetir, para fazer amigos
é necessário renunciar à vida boa e egoísta que temos. Não podemos pensar apenas em nós. A vida foi feita para ser compartilhada. E a Bíblia diz assim: é melhor dar do que receber. Então doar é um privilégio. Doar a sua vida para fazer um novo amigo é um privilégio para todos nós. Aleluia. Eu vou fazer um desafio para você fazer novos amigos. Vou fazer como o Espírito Santo está fazendo comigo esses dias. Ele está fazendo desafio para me fazer amigos que ainda não tiveram uma experiência com Ele, que não entregaram a vida para Jesus ainda. E eu quero fazer um desafio para você. Seja mais amigável e amoroso. Isso deve ser o nosso estilo de vida. Sabe por quê? Porque era do samaritano. Ele foi amoroso com aquele homem. Ele pegou ele, irmãos, ele pegou ele e colocou no próprio animal. Ele levou até lá. Isso é o amor. A Bíblia diz que você pode fazer um turbilhão de coisas. Se não tiver amor, não adiantou nada. Se não tiver a prática do amor, não adiantou nada. Então pare e pense no momento. Como será sua recepção lá no céu? Haverá alguém te esperando? Alguma pessoa que você conquistou como amigo e levou a Deus, estará te esperando na eternidade? Se eu e você partirmos hoje, haverá alguém lá esperando a gente? A boa notícia que eu quero dar para você nessa noite é: ainda dá tempo de você fazer um amigo. Você ainda está vivo. Eu e você ainda estamos vivos, graças a Deus. Ainda dá tempo de fazer um novo amigo, mas não dá tempo de fazer quando ele parte. E muitas vezes a gente chora, a gente lamenta porque não estivermos mais tempo com ele, porque eu não fui na casa dele, porque eu não preguei a mensagem para ele, porque eu não gastei mais tempo com ele. Aí é tarde. Aí não tem como mais. Tem que ser agora, tem que ser hoje. Então todos nós vamos obedecer ao ídolo do Senhor e descobrir como é maravilhoso fazer amigos para Deus. Fazer amigos para Deus foi o que o samaritano fez. Ele fez um novo amigo. Esse amigo ficou eternamente grato a ele, salvou a vida dele. Ei, você vai salvar muitas pessoas que estão caminhando para a perdição eterna, e elas vão mudar de rota e vão para a Nova Jerusalém Celestial. Isso é um grande trabalho, fazer novos amigos. Aleluia. Olha só uma pesquisa, trouxe para você agora fresquinha, acabou de sair. Todos que vêm na igreja, olha só, é uma pesquisa. Todos que vêm na igreja, escutam uma mensagem como essa, seja na quinta, seja no domingo, 1% dessas pessoas ficam na igreja. 1%, é pouquinho, não é? 1% dessas pessoas ficam na igreja. Mas quando ele encontra um amigo, faz um amigo na igreja, sabe para quanto vai esse número de porcentagem? 40%. Aleluia. O que é isso, pastor? O que é esse número? Esse número chama-se poder da amizade. Poder da amizade. Mas tem gente que não está tendo amigo nem na igreja. Você sabia que você precisa ter pelo menos 3 amigos na igreja? Você ficar bem consolidado, né? Para ser uma bênção na igreja. Você precisa fazer amigos. Você precisa voltar a confiar nas pessoas. Ah, pastor, desconfie de todo mundo. Você precisa de voltar a confiar nas pessoas. Nós precisamos voltar a confiar no Evangelho e ao poder de Deus. Irmãos, nós não estamos aqui para brincar de fazer amigos. Nós estamos aqui fazendo amigos que vamos levar amigos para o céu, para a eternidade, para sempre com Jesus. Então, para a gente encerrar aqui, viva o amor. Descubra os seus próximos. Quem é o seu próximo? Quem é? É as pessoas que estão do seu lado. Nos ambientes que eu já te falei, vizinhos, colegas de trabalho, de estudo. Deus vai mostrar para você na sua caminhada aí durante a semana. Peça a Deus que você enxergue como Ele enxerga, porque Deus enxerga essas pessoas. Tanto Ele enxerga que Ele fala para você assim: Dona Maria, vai lá e fala do meu amor para ela. Ela está precisando de uma amiga. Ela está sofrendo, os filhos estão na droga, as pessoas estão perseguindo ela. Ela precisa de uma amiga. Mas muitas vezes a gente adota a filosofia da indiferença. Já tem problema demais, Senhor, deixa o problema dela para lá.
Eu vou só orar por ela, irmãos. Tem coisa que é oração, mas tem coisa que a gente tem que entrar na vida das pessoas mesmo. Já pensou se aquele homem ficasse lá, o samaritano passasse direto, ele ia morrer lá. Ele estava semi-morto. Invista em famílias, se aproxime de pessoas. Quer uma dica? Marca um jantar essa semana com um amigo novo. Procura uma família que você nunca ofereceu uma janta para ela, um almoço. Convida ela para jantar lá na sua casa. Você vai ver como que vai ser a experiência tremenda. Sirva as pessoas, né? Sirva as pessoas. Olha só essa história que aconteceu. Essa história aconteceu no Peru. Uma família de crente ficava sempre ouvindo a outra família do lado. O marido rufando a mulher, ó, batendo a mulher, batendo os filhos. E eles tampavam o ouvido, ó. Filosofia da indiferença. Fazia que não estava nem aí. Não estou ouvindo, não. Está batendo a mulher dele, pastor. Não estou ouvindo, não, Deus, deixa quieto, eu não vou. Tem uma frase antiga na briga de marido e mulher: ninguém mete a colher. Filosofia da indiferença. Aí sabe o que aconteceu? Um dia eles estavam lá e a briga foi tão ferrenha, a surra na outra casa era tão ferrenha. Sabe o que aconteceu? Ele disse assim: basta! Família, nós precisamos fazer alguma coisa. É inadmissível o que estamos fazendo. Nós estamos ouvindo e vendo o que está acontecendo e não estamos fazendo nada. Aí ele disse: Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Eu preciso chegar perto. Aí ele era um bom mecânico. Sabe o que ele fez? Ele percebeu que o carro daquele homem estava parado há muitos anos e aquele homem não conseguia trabalhar. Era o veículo de trabalho dele. Então ele pegou e foi lá, bateu palma na casa e disse: moço, eu posso consertar o seu veículo? Tudo bem, é seu vizinho. Eu queria consertar o seu veículo, estou vendo que já está há muitos anos aqui parado. Ele disse: mas fica muito caro para arrumar. Ele falou: não, mas eu sou mecânico, fique tranquilo, eu não vou te cobrar nada. Eu quero abençoar a sua vida. Ele disse: então se é abençoado, está ótimo, até eu ia querer também. Não, né? Até você ia querer. E ele entrou lá, arrumou o carro daquele homem, e aquele homem convidou ele para entrar. E sabe o que aconteceu no final da história? Eles ganharam aquela família para Jesus. E aquela história de tragédia foi terminada ali. Sabe por quê? Porque alguém se importou. Porque alguém lá foi e serviu. Você sabe fazer alguma coisa, você sabe fazer um bolo, você sabe fazer um café, você sabe arrumar uma roupa. Você vê a pessoa com a roupa, cheia de buraco na roupa, vai lá, fala: eu vou costurar toda a sua roupa. Você pode doar roupas para ela. Doe roupas para ela, sirva de alguma forma, chame ela, vai lá, ofereça um serviço, haja como um amigo verdadeiro, seja paciente. Às vezes você quer plantar na vida dele e acha que ele vai responder na primeira hora e não vai. Talvez vai demorar alguns dias para ele responder para você. Então eu quero deixar essa palavra aqui no seu coração. Querido irmão, faça isso essa semana. Procure um amigo novo para fazer. Essa é a palavra para você. Amém? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Este é um culto de cura. E o Senhor está chamando você para curar uma pessoa que está ferida. Porque você carrega Jesus. Você carrega a mensagem. E no nome de Jesus você vai expulsar demônios. Você vai curar enfermos. E esses enfermos estão no meio da estrada, estão lá na rodovia, estão caídos. Estão precisando de uma ajuda, de um apoio, de uma hospedaria, de você levar ele a algum lugar. O que você vai fazer? Você vai ficar de longe fazendo de conta que não é com você, que o problema não é seu? Ou você vai aproximar dele e vai passar óleo na ferida e vai dizer: não, Jesus te ama, você é especial, vamos lá para o meu PG, vamos lá para a minha célula, vamos lá para a minha igreja, vamos para o Chega Mais, ou para a reunião dos jovens, vamos para o congresso das mulheres, você vai ter sua vida restaurada, mulher, esse final de semana. Ei, desafio para você, mulher, faz uma amiga nova. Hoje ainda é quinta-feira, sexta-feira ainda você tem 24 horas para fazer uma amizade nova. E mulher é boa de fazer amizade, né? Elas gostam muito de conversar. Procure uma amiga, chama uma amiga amanhã para tomar um café com você, amanhã de manhã, à tarde. Uma amiga que não conhece Jesus ainda, para vir conhecer Jesus através da sua vida. Para dizer: olha, essa mulher foi muito importante, ela me convidou para ir na igreja dela, ela é uma bênção na minha vida. Aleluia. E aí vocês não vão ser só amigas aqui. Quando partir na eternidade, quando chegar lá, vocês vão estar juntas. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, isso é tremendo demais, Senhor.
Nós sabemos que o Senhor cura todas as coisas. Certamente o Senhor deixou essa história do bom samaritano para saber que nós temos um poder de cura tremendo. E o poder de cura se chama assim: se importar com as pessoas. Qualquer pessoa, não importa quem seja ela, chegar lá e curar as feridas dela, tratar dela, trocar as roupas delas, as vestes sujas, trocar pelas vestes de alegria do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, leva-nos a uma dimensão nova neste ano. Ó Senhor, leva-nos a uma dimensão poderosa, Senhor. Leva-nos, Senhor, nesse ano de 2024, a fazer muitos amigos novos, amigos que serão amigos como os amigos de Davi, que irão para o resto da vida conosco, até o final estarão pagando um preço conosco, estarão caminhando conosco, estarão sendo uma bênção nas nossas vidas, mas que um dia que partimos para a eternidade e chegarmos na Nova Jerusalém, lá estarão eles do nosso lado, amigos na terra e amigos no céu. Oh Deus, desperta samaritanos aqui nesta hora. Desperta, Senhor, aquele que está ouvindo essa mensagem, para serem samaritanos, pessoas que se importam não só com os amigos, mas com os inimigos, a ponto de transformá-los em amigos, de impactar a vida tão fortemente, Senhor, que mudará a trajetória da vida dessa pessoa. Pai, essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. E quem crê e acredita, bate palma para Jesus. Aleluia, obrigado Jesus, aleluia. Deus abençoe a vida dos irmãos.